mudança de academia, como é o processo? Eu posso falar por mim mesmo. Quando o cara é chamado de creonte, o que é creonte, né? Meio complicado de explicar, mas vou tentar. O Carson Gracie que usava a palavra creonte e era um cara de uma novela, ele gostava de ver novela, isso é pelo que eu já li, né? E era um personagem de uma novela, o cara era safado, o cara era traíra. Então creonte quer dizer tudo isso. É o cara que é safado, que é traíra, que não tem valores. E no jiu-jitsu a galera usa muito essa palavra, né? Eu saí eu fui de alguns times, eu fui da Carson Gracie quando era criança, fui da Academia Bushido, que era a escola da Strauss também, e fui pra Strauss quando eu tinha uns 14 anos. Eu era faixa verde. E aí conheci o mestre Paulo, fiquei lá na academia até a faixa marrom. Fui cria dele, né? Totalmente. Eu ficava lá muito tempo na academia. O meu processo de saída da academia foi meio que tranquilo. Eu era um competidor não muito assíduo, assim, eu competia. Como eu já falei em outros vídeos, eu competia, mas não levava isso a sério como profissão, assim. Eu sonhava um dia ter academia, mas nunca pensei de ser um atleta, de ser reconhecido, de dar seminário, viajar e ter patrocínio, essas coisas, eu não pensava nisso, porque eu não achava que seria real pra mim isso. Acho que isso fugia da minha realidade. Eu achava que pra fazer isso tinha que ter dinheiro pra investir, né? Hoje eu visitei o Paulo, mestre Paulo Maurício Strauss, que foi meu mestre da faixa verde até a faixa marrom. O mestre que eu passei mais tempo junto, assim, ficava muito com ele. Visitar ele hoje me fez lembrar, né, do tempo que eu tava com ele. Eu ajudava ele a dar aula para as crianças, ele me ajudava às vezes com inscrição de campeonato, o Paulo tava sempre comigo nos campeonatos, sempre que era aqui no Rio ele tava comigo. Passei muito tempo com ele, aprendi muita coisa, não só sobre como dar mas lições de vida mesmo. E o meu processo para ir para BTT foi mais pelo MMA, eu troquei para ir para o MMA. E acabou que o Murilo, o mestre Murilo, começou a conversar comigo, me convenceu de continuar no jiu-jitsu. Ele falou que eu tinha um futuro bom no jiu-jitsu, que dava para investir. E nesse processo de saída, o Paulo ficou bem comigo. A gente conversou, eu continuo sendo amigo dele, continuei frequentando a academia de vez em quando. Não sei bem porquê, mas as pessoas que estão em volta, que convivem, né, acabam se incomodando um pouco mais. E não sei, eu acho que são pessoas frustradas. E hoje em dia com Instagram, internet, essas coisas, tá dando um foco maior nas faixas coloridas. Acabei fazendo esse vídeo para falar sobre isso. Veio na minha cabeça o meu processo de saída, minha troca de academia e o que você pode considerar alguém sendo creonte. E a galera falando de compra de atleta e tal, mas é um pouco mais profundo do que isso. Pra mim, toda a história tem 3 versões. A de cada um que está envolvido e a verdade. Nesse caso, pra mim, as 3 versões são a do professor antigo, a do atleta e a do novo professor. Eu posso dar a minha visão de atleta, porque foi o único lado que eu vivi até hoje. Mas assim, nem casamento você tem garantia de que vai durar pra sempre. Nem filho fica com o pai pra sempre. Não é porque você teve um filho que ele vai continuar com você depois que ele crescer. As pessoas vêm, os relacionamentos se desfazem. E eu não entendo essa garantia que o professor quer ter de que o aluno vai estar com ele até o final da vida dele, sabe? O Carson Gracie teve vários alunos, existem algumas teorias de por que eles saíram, por que o time foi desfeito, e uma das teorias foi que o Carson queria que o jiu-jitsu se espalhasse pelo mundo, que cada um abrisse e que tivesse mais competição, sabe? E eu gosto de acreditar nessa teoria. Quando um atleta ele tem oportunidade e ele enxerga um caminho diferente do que ele está vivendo, uma oportunidade maior, eu acho que a pessoa que está trabalhando com ele tem que ficar feliz e tem que apoiar, sabe? Lógico, é meio triste ver o cara que você ajudou tanto indo embora, saindo da academia,
trocando de time, mas se for para uma coisa melhor, uma oportunidade maior que você não pode conseguir para ele, eu acho que você tem mais que abrir a porta para ele e falar, cara, vai, sabe? Vai porque é a tua chance, você pode mudar a sua vida, mudar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Só espero que você guarde dentro do seu coração e da sua cabeça que eu fiz parte disso. Você não precisa falar. Se o cara for verdadeiro, se ele não for um creonte, ele vai ter isso, sabe? Eu sou agradecido aos Strauss e a todos os professores que passaram pela minha vida até hoje. Não tem como não ser, sabe? Eles fazem parte da minha história. O mestre Flávio Nobre, o Saporito foi meu primeiro professor, o Paulo Maurício Strauss e o Murilo Bustamante, que está comigo hoje em dia. E todos os professores que são meus amigos e que eu aprendo um pouco sempre, sabe? O Felipe Costa é um grande amigo que eu tô sempre. O Tatu, que é da Soul Fighters, eu sempre aprendo um pouco com todo mundo que eu tô. O professor, quando ele sente que ele não pode fazer, que ele já conseguiu chegar ao máximo para ajudar o outro, imagina, um moleque que mora numa comunidade, o pai e a mãe não tem como fazer nada por ele não tem dinheiro para competir, ele não tem dinheiro para viajar, mas ele gosta muito de jiu-jitsu, ele tem muito talento. O professor não tem renda para ajudar ele porque é de um projeto social. Como que o professor pode ficar bolado do moleque conseguir uma oportunidade de ir para um time maior que vai conseguir alavancar ele, vai conseguir levar ele para um mundial nos Estados Unidos, vai conseguir levar ele para um mundial em Abu Dhabi, vai conseguir pagar os campeonatos para ele competir? Como que alguém pode ficar bolado com isso? Eu não consigo entender. Por que você fica chateado quando o moleque consegue trocar para uma coisa melhor? É um trabalho, é um emprego, sabe? Eu espero mesmo que um dia exista compra de atleta, porque imagina ser igual ao futebol. Eu sou da Brazilian Top Team, mas a Atos me quer no time. Eu ganho dinheiro e a Brazilian Top Team ganha dinheiro porque eles me compraram da Brazilian Top Team. Isso se a Brazilian Top Team quiser me vender. Se ela não quiser, eu tô lá com contrato com os caras. Tomara que um dia seja tão profissional assim, mas eu acho que com essa mentalidade pequena vai ser muito difícil. As pessoas falam de jiu-jitsu na Olimpíada, mas com algumas atitudes que tem dentro do tatame e fora, vai ser muito difícil. É muito informal para virar uma coisa tão profissional por enquanto. A mentalidade está muito pequena ainda. Acho que a galera está muito presa.